Vamos dar início aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre potenciação de números inteiros, certo? E quando nós falamos de potenciação de números inteiros, nós temos que lembrar que existem quatro propriedades. Então, vamos iniciar aqui a primeira propriedade, né? Como já foi visto aqui anteriormente no vídeo, né, os conceitos. A primeira propriedade é que chamamos de produto de potência de mesma base. O que é que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: digamos que eu tenho aqui, vou fazer aqui o primeiro exemplo, eu tenho menos 5 elevado ao cubo multiplicado por menos 5 elevado à quarta potência. Então, nesse caso, quando isso acontece, nós estamos vendo aqui que a base, elas são iguais, não é isso? Então, repete-se a base e somamos os expoentes. 3 mais 4, e vai ficar menos 5 elevado à sétima potência, certo? Mais um exemplo. Eu tenho aqui mais 3 elevado à quarta potência, multiplicado por mais 3 elevado à oitava potência. Vai acontecer a mesma coisa. Repete a base, mais 3, e soma-se os expoentes. 4 mais 8. Vai dar mais 3 elevado à 12ª potência. Beleza? Bom, muito bem. Estamos vendo que aqui é fácil, né? Mas vamos também lembrar de um detalhe. Isso aqui é um detalhe muito importante. Por exemplo, na propriedade 1, né, que é produto de potência de mesma base, está dizendo que repete-se a base e soma-se os expoentes. Mas nós devemos tomar cuidado quando aparece esta forma. Por exemplo, mais 2 elevado a 4 vezes mais 2 elevado a menos 2. Certo? Quando isso acontecer, nós vamos lembrar da regra de sinais. Repete a base. A regra diz que soma-se os expoentes, não é isso? Então, 4 mais. Mas aqui eu tenho menos 2. Então, ó, menos 2. Então, vai ficar 2 positivo elevado a 4, mais com menos. Quando o mais está fora do parênteses, foi o que nós aprendemos, é como que existisse um sinal, ou que existe um sinal de multiplicação entre eles. Então, mais com menos, menos. Então, vai ficar 2, 4 menos 2, 2. Resultado, 2 elevado ao quadrado. Tomem cuidado quando isso acontecer, certo? Porque senão você vai somar 4 mais 2, vai dar 6, não dá 6, porque tem um sinal aqui negativo. E já existe o sinal de mais da regra, certo? Isso foi a primeira propriedade, tá bom? Na segunda propriedade, ela fala de quociente de potência de mesma base, certo? Então ela lembra muito a primeira, só que a primeira é um produto. Nós falamos de produto na matemática, nós lembramos de multiplicação. Quando nós falamos de quociente, nós sabemos que é divisão, certo? Então eu vou fazer aqui um exemplo. Digamos que eu tenho menos 10 elevado à oitava potência, dividido por menos 10 elevado ao cubo, certo? Então, nesse caso, eu vou repetir a base, que é menos 10, e vou subtrair os expoentes. Assim como na primeira propriedade, são bases iguais, repete-se a base, só que agora, sinal de divisão, subtrai os expoentes. 8 menos 3, então vai ficar 10 negativo, 8 menos 3, 5. Vai ficar
10 elevado à quinta potência, certo? Agora, eu vou fazer aqui o exemplo para a gente lembrar daquele detalhe que eu falei na primeira propriedade. Ele também acontece aqui. Por exemplo, digamos que eu tenho 8, certo? Elevado à quarta potência, dividido por 8, elevado a menos 3, igual. A regra diz que repete a base e subtrai os expoentes. Então, repete a base, 4 menos de novo, ó, menos 3. Então vai ficar 8, 4, menos com menos vira mais 3. Resultado, 8, 4 mais 3, 7. Beleza? Então nós temos 8 elevado à sétima potência. Então, isso daqui foi a segunda propriedade, que nós falamos de quociente de potência de mesma base, tá certo? Então eu vou apagar aqui mais uma vez e nós vamos dar início à terceira propriedade, certo? Na terceira propriedade é o que nós chamamos de potência de uma potência. Pessoal, o que é isso? É muito simples. Quando eu falo potência de uma potência, eu vou dar aqui um exemplo, eu posso dizer o seguinte, que 4 elevado à quarta potência, fecha colchete, elevado ao quadrado. Ou seja, eu posso dizer que 4 elevado à quarta potência multiplicado por 2. Por quê? Porque quando eu falo em potência de potência, a potência que está aqui multiplica a que está fora. A potência que está dentro multiplica a potência que está fora. Então, repete a base, multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Certo? Mais um exemplo. Então eu tenho agora abre parênteses, né? Aliás, abre colchete, parênteses, menos 3, fecha parênteses, elevado ao cubo, fecha colchete, elevado à quinta potência. Nesse caso, eu vou repetir aqui a base e multiplicar quem está dentro por quem está fora. 3 vezes 5, repete, 3 vezes 5, 15. Então isso é potência de uma potência, tá certo? E aí eu vou apagar aqui mais uma vez e nós vamos ver a última propriedade, né? Que nós chamamos de potência de um produto ou de um quociente, beleza? Vamos lá. Então pronto. Então eu tenho aqui menos 6 vezes menos 5 elevado ao quadrado, né? Vocês estão vendo que estão dentro de colchetes e parênteses. E aí nesse caso vai ficar da seguinte forma. Menos 6 ao quadrado vezes menos 5 elevado ao quadrado. Então é um exemplo bem básico. Isso nós fizemos um exemplo aqui de divisão, de multiplicação, né? E aí eu vou fazer agora aqui um exemplo de divisão. Nesse caso, eu vou botar aqui menos 10 dividido por mais 2 elevado à quarta potência. Então, nesse caso, vai ficar menos 10 à quarta potência dividido por mais 2 elevado à quarta potência. Então, tá aí os exemplos
né, das propriedades da potenciação dos números inteiros, tá certo? As 4 propriedades. Então, uns exemplos bem básicos para que quando formos resolver alguma expressão, a gente não ter dúvidas, tá certo? Então, valeu, pessoal.